o tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é. Então, ó, o triângulo é esse daqui, ó. Os vértices são esses, ó. A, B e C. Eu quero saber, ó, o tipo de triângulo. Lembra que eu falei aqui no início da aula? Deixa eu voltar para cá. Um dos pontos importantes de geometria é você conseguir definir os triângulos. E para você definir os triângulos, você precisa saber primeiro dos ângulos, tá? E basicamente existem dois tipos de definições para os triângulos. Deixa eu fazer um pequeno resumo aqui, ó. Triângulo. Você pode definir os triângulos quanto aos seus ângulos internos e quanto às medidas dos lados. Então, quando você fala em um triângulo, você primeiramente pode definir em função dos ângulos internos. Então, você pode dizer que um triângulo é acutângulo. Anota aí, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo em que os três ângulos internos são agudos. Outra definição, e essa em particular é a mais importante, a gente usa muito esse triângulo, que é o chamado triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Anota aí, é um triângulo em que um dos seus ângulos mede 90 graus. E o outro ponto, né, é o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo em que um dos seus ângulos é maior que 90, né? Mede maior que 90 e menor que 180, ou seja, o famoso ângulo obtuso. E quanto aos lados, um triângulo pode ser definido como equilátero. O que é um triângulo equilátero? Anota aí. É um triângulo em que os três lados têm a mesma medida. Depois, um triângulo pode ser chamado de isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo em que dois lados têm a mesma medida e uma outra tem a medida diferente, tá? E por fim, um triângulo pode ser chamado de escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo em que os três lados têm medidas diferentes, tá? Então vamos lá, voltando para a questão. Vamos dar uma lida aqui como um todo nela. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Ó. Dois remos de mesmo tamanho. Então, isso aqui já é algo importantíssimo, porque para a gente definir o triângulo, a gente tinha que saber dessa informação. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, ó, exatamente para formar um triângulo, né? Ele tem que estar fechadinho. E suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Obviamente que não existe esse lado aqui, tá? Mas a gente está fazendo aqui imaginariamente, tá? Estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de, ó, 170 graus. 170 graus é o famoso ângulo obtuso. Como esses dois lados aqui, ó, têm medidas iguais e dá para perceber que esse terceiro aqui, ó, ele é maior, porque ele vai ser maior porque esse ângulo daqui não é 60 graus.
ele é 170. Se fosse igual a 60 e aqueles dois fossem iguais, aí realmente não seria isósceles. Mas nesse caso, ó, ele, além de um ângulo obtuso, ele tem dois lados iguais, ou seja, esse triângulo é isósceles. Ou seja, esse triângulo é obtusângulo, porque um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, maior que 90 graus, e tem dois lados com a mesma medida. Ou seja, esse triângulo é obtusângulo isósceles.